O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, inseridos dentro de um contexto onde nós desenvolvemos a nossa vida, o nosso tempo que Deus dá a cada um de nós, da nossa caminhada terrena, nós somos envolvidos e induzidos dentro de um contexto que nós denominamos mundo, né? Se nós tivéssemos que definir o mundo, cada um de nós, né, parasse por um minuto e pudesse definir o que é o mundo. Talvez o mundo seja aquilo de mais belo que Deus poderia dar para cada um de nós, né? O mundo é a maior perfeição ao qual Deus poderia nos presentear para que nós pudéssemos passar essa curta temporada por aqui, né? Essa curta passagem que nós viemos aqui viver o que nós chamamos de vida. Como dizia Padre Antônio Vieira, todos nós estamos na mesma nau que é a vida e somos movidos pelo mesmo tempo que é o vento, né? E nesse vento que nos move, nesse tempo em que estamos aqui, talvez definir o mundo não seria como definir os homens, né? Nós poderíamos dizer que os homens definem o mundo. Não. Os homens definem o que é a vida humana baseada na própria perspectiva e no olhar do ser humano, né? O mundo, ele pode ser da forma com que eu o veja. Luiz Fernando Veríssimo dizia: o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos. A maneira com que você olha o mundo é que faz a diferença, né? Então o mundo pode ser da forma com que eu vejo. Mas se eu olhar o mundo da forma que eu vejo, eu posso ter um mundo transformado, eu posso ter um mundo, muitas vezes, dentro de um conceito onde eu não consigo olhar com nitidez aquilo que é a vida humana, o conceito da vida dos homens, né? Talvez nós vivemos um tempo onde o próprio dilaceramento da vida, o próprio dilaceramento da comunhão, o próprio dilacerar-se dos sonhos, da perspectiva de vida, tem nos feito cada vez mais parecidos com pessoas que vivem pelo seu instinto, né? E vivem pelo seu próprio contexto dos seus desejos. Como já dizia Spinoza, os homens são mais conduzidos pelo desejo cego do que pelas suas próprias razões, né? E talvez nós temos um mundo que é movido pelos nossos desejos. Talvez muitas vezes nós pensamos como os outros porque somos levados a pensar como os outros pensam.
Talvez muitas vezes nós podemos pensar e impor a nossa forma de pensar, impor a nossa forma de vida, mas efetivamente, se nós pensarmos o mundo a partir de nós, como que nós vamos olhar o mundo, né? Como nós vamos olhar a humanidade? A vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela, dizia o imperador Marco Aurélio. O que nosso pensamento faz da nossa vida é aquilo que nós vamos transformando, né? É aquilo que nós vamos edificando no transcorrer da nossa vida. Quem não é senhor dos seus próprios pensamentos, também não é senhor dos seus, de suas próprias ações, já dizia Van Gogh. Se eu não sou o senhor daquilo que eu penso, se eu me deixo levar da forma com que os outros pensam, então eu já não vivo mais efetivamente dentro de um contexto da vida, mas eu sou muito distante daquilo que a vida pode me proporcionar e do que eu olho efetivamente da vida. Mas a partir de onde nós temos que olhar a vida, né? E como nós temos edificado o contexto nosso da vida? Compreender a vida é o começo da aprovação, digamos, como Spinoza já definia, né? Mas compreender as coisas que nos rodeiam primeiro é a melhor preparação que nós temos para olhar o nosso além, para irmos além de nós mesmos. Uma filósofa, Hipátia, no século V, escrevia isso. Então, olhar o que nos rodeiam é a melhor definição para que nós possamos nos preparar dentro de um contexto da própria vida e aquilo que nós teremos possivelmente mais para frente, né? Mas como tem sido a minha vida olhando esse sentido mais à frente? Como tem sido a minha vida dentro desse contexto e o que eu tenho escolhido no transcorrer dessa minha vida ao que seja substancial para mim? São Padre Pio de Pietrelcino dizia assim: não sou eu quem preciso não é a igreja que precisa de mim, sou eu quem preciso da igreja, né? E talvez a igreja, ou com certeza a igreja, seja o grande sentido da vida para cada um de nós, né? Ela nos dá um parâmetro real do que deve ser a vida, não dentro de um contexto que nós vamos vendo do que o mundo tem se construído e tem se dilacerado. Nas brigas entre progressistas e aqueles que olham o tradicionalismo da vida, na briga por um conceito apenas ideológico do ser, e nós esquecemos do que é a vida, né? Nós esquecemos o sentido da vida, o que é viver. Porque nós somos levados e nós somos efetivamente cada vez mais moldados por aquilo que querem de nós, por aquilo que nós deixamos fazer de nós. A palavra de Deus, ela que deve mover o homem, ela que deve projetar o homem dentro de um conceito de vida. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, do livro de Neemias, nós vemos o momento em que Esdra vai ler a palavra de Deus diante de todo o povo de Israel. Todo o povo se colocou na praça para ouvir a palavra de Deus. E naquele momento eles tiveram uma concepção de que a vida que eles levavam não é a vida correta. Eles estavam distantes de Deus. Eles choravam os seus próprios pecados. Eles choravam as suas próprias dificuldades. Eles se amarguravam por aquilo que eles construíram dentro de um conceito de vida e de toda essa beleza que Deus nos deu como vida e aquilo que nós temos transformado a nossa vida quando nós nos deixamos levar por todos esses parâmetros que o mundo vai impondo. O poder, o dinheiro, o egoísmo. Nós vamos nos autodestruindo na medida em que nós somos capazes de olhar a vida com a beleza com que Deus nos proporciona. Ali é olhado todo esse conceito de uma vida que não era mais uma unidade dentro de um conceito de comunidade, mas uma vida cada vez mais individualizada, dentro de homens que cada vez mais carregavam em si as manchas e as marcas que o pecado lhes trouxe no transcorrer de toda uma vida. Chega um momento na nossa vida que é o momento de nós pararmos e termos a concepção de olharmos para trás, de olharmos o que nós temos transformado de nós mesmos no transcorrer de toda a nossa vida, em quem nós temos nos transformado no nosso dia a dia, né? Em quem nós temos buscado no nosso dia a dia, em nós. Fernando Pessoa já dizia, é o tempo da travessia, se não a fizermos, né, ficaremos sempre, né, teremos ficado sempre à margem de nós mesmos. O tempo da travessia é o tempo de olharmos a nossa vida, reconhecermos quando nós pegamos o caminho errado do nosso ser e olhar onde nós temos errado, olharmos as nossas dificuldades, olharmos se eu sou um homem ou uma mulher presente dentro de uma vida de igreja, porque na segunda leitura de hoje, São Paulo vai nos trazer a unidade de uma composição de vida.
Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E Deus nos edifica, cada um de nós, com os dons que nós temos e os dons que nós trazemos a serviço da vida, a serviço da graça, a serviço da plenitude. Jesus Cristo se coloca no meio de nós em um cumprimento dessas promessas de Deus, onde Ele vem nos dizer: o Senhor me enviou para proclamar a liberdade aos cativos. Será que muitas vezes nós não somos escravos do mundo? Será que muitas vezes nós não somos escravos do materialismo da nossa vida? Será que muitas vezes não somos escravos da nossa prepotência, do nosso egoísmo, da nossa falta de generosidade, gentileza? Será que muitas vezes o nosso egoísmo não criou-nos uma redoma onde nós não alcançamos a liberdade? São Paulo já dizia que ele era livre em Cristo, porque nós alcançamos a plena liberdade na medida em que nós estamos em Cristo. Simone de Beauvoir já dizia que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a nossa liberdade seja a nossa substância. Se Deus é a liberdade do homem, aonde eu procuro a minha liberdade no meu dia a dia? Aonde eu busco o sentido da vida no meu dia a dia? E Jesus vem dizer: eu vim para dar a vista aos cegos, né? Não só cegos que não enxergam, porque, como dizia Padre Antônio Vieira, o pior cego é aquele que vem e finge que não vê, né? Porque muitas vezes nós somos cegos no transcorrer da nossa vida, porque nós não conseguimos olhar nem a nós mesmos. Muitas vezes nós queremos corrigir os outros, mas nós não conseguimos corrigir a nós mesmos. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós. Nós não conseguimos olhar as nossas dificuldades de ver a vida, de olhar o sentido pleno da vida, mas nós achamos que nós podemos criar no outro um parâmetro de vida. Jesus dá a nós o tempo da vista, o tempo da luz, o tempo da graça, né? E veio para proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da transformação, o ano da beleza. É necessário que nós tenhamos uma consciência já na nossa caminhada em nosso início de ano, e nos preparando efetivamente a nossa vida. Nós não sabemos se nós chegaremos ao fim desse ano, se nós celebraremos o próximo ano, nós nunca sabemos. Mas como eu vejo o mundo, ou como o mundo me vê, como eu me insiro dentro do contexto do mundo, ou como eu me comporto dentro de um contexto de mundo. Eles choraram quando leu-se a palavra de Deus, mas eles prometeram lá mudar de vida. Eles prometeram olhar a vida de uma outra forma. Eles não conheceram Jesus Cristo. Eles não conheceram a palavra de Cristo. Nós conhecemos a palavra de Cristo. Nós temos a convivência com Cristo no nosso dia a dia. Ralph Emerson escrevia assim: não seja escravo do passado, mergulhe em mares grandiosos, vá bem fundo e nade bem longe. Você voltará com respeito por si mesmo, com maior vigor, com uma experiência maior, que vai explicar o que você era anteriormente e vai superá-lo. Será que nós estamos dispostos, muitas vezes, a entrarmos em nós, a olharmos dentro de nós mesmos, o quanto muitas vezes somos cegos, o quanto muitas vezes somos defeituosos, o quanto muitas vezes temos a dificuldade de olhar a vida com a beleza com que a vida nos proporciona, e quanto nós temos deixado de viver diante de um propósito que nos leva a nada. Finalizando num poema de Cecília Meireles, ela escrevia: renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colherem. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Em determinado momento da vida é necessário nós olharmos que nós podemos muito mais. Nós temos a capacidade de sermos muito mais, de termos uma visão diferenciada da vida, de semear sempre mais, sem importar o que nós vamos colher, mas semearmos juntos com os nossos irmãos, porque vivemos uma unidade em torno do mesmo chamado, da mesma presença que é Cristo. Olhar sempre longe, olhar a vida sempre cada vez mais alto, sermos sempre nós, mas o nosso renovado, o nosso sempre novo,
nesse tempo da graça que Deus anuncia a cada um de nós. Que não percamos tempo, nos inserindo dentro de um contexto que vai cada vez mais nos arrastando para o abismo da vida, mas que possamos olhar a vida com a beleza que nos proporciona, com a graça com que Deus nos proporciona no nosso dia a dia. Se eu posso definir o mundo, será que eu consigo definir a mim mesmo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.